Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Dragon Ball Super, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Elzerocrack. Links na descrição do vídeo. Renascimento. Capítulo 1 Renascimento. Eu estava impregnado de tédio. O que quer que aquela frase que ele leu em um mangá significasse, a verdade é que ela o identificava muito. Ele não se lembrava muito de sua infância, apenas que ele era apenas mais uma criança no terceiro mundo deixada em um orfanato ainda jovem. Mas ele nunca demonstrou interesse nisso. Ele tinha coisas melhores em que pensar. Como em ramen ou bolo, ele adorava os dois, embora gostasse um pouco mais de ramen. Mas havia também outra coisa que chamou sua atenção: combates. As poucas vezes que eles podiam assistir TV, ele sempre adorava assistir animes shonen, especificamente os de luta. Embora fosse algo normal em crianças pequenas, pelo menos era o que ele pensava, mas quando tentou implementá-lo com seus outros companheiros do orfanato, tudo terminou com um simples empurrão e ele chorando nas saias das freiras que cuidavam eles. Ele teve que limpar todos os pisos do orfanato durante toda a semana para promover lutas. Talvez a luta não tenha sido tão boa quanto ele pensava, porque agora estava mais sozinho do que nunca, com medo das outras crianças, que pareciam temer que ele as machucasse. Babichas. Embora se considerasse um bom menino, não mediu palavras para dizer o que pensava dos outros. No entanto, nem tudo parecia perdido. Na cidade havia um dojo, onde as pessoas se reuniam para fazer pequenos torneios. Obviamente não o deixaram participar. Ele tinha 8 malditos anos de idade. Foi uma injustiça para ele, que não o deixaram lutar apenas por causa de sua idade, embora desapontado ele só pudesse assistir enquanto os outros adolescentes e adultos que se inscreveram participavam do torneio de rua. E foi incrível. Eles tinham má postura. Golpes muito marcantes, mas poucos úteis. Eles eram lutadores terríveis, apenas amadores. Mas isso não importava, para ele todos eram incríveis, lutando para vencer. Lute para vencer. Ele gostou do som disso. Vendo como o público acabou aplaudindo o último homem que restava no torneio, ele estava uma bagunça com as roupas rasgadas, sangue escorrendo da boca e do nariz, os olhos inchados de tantos golpes. Ah, mas o sorriso que ele tinha, ninguém iria tirá-lo. Voltar para o orfanato tinha sido chato, mas para seu deleite havia esse homem no ponto de ônibus. Eu não posso acreditar. É você. Ian quase deixou cair seu troféu quando ouviu aquele grito de um pirralho, que estava ao lado dele no ponto de ônibus. Um pirralho sujo, talvez com 7 ou 6 anos, com roupas velhas e uma jaqueta laranja horrível que tinha mais buracos do que um esgoto. Seu cabelo era dourado, olhos azuis e estranhas marcas de bigode nas bochechas, sem dúvida uma criança estranha que estava sozinha às 2 da manhã em um ponto de ônibus sujo, na pior área da cidade. Que porcaria de guardiões esse pirralho tinha! Apesar de Ian apenas ignorá-lo, ele estava muito dolorido e cansado para lidar com um garoto que certamente só veio por moedas. Bem, que pena, ele precisava mais das moedas. O maldito motorista de ônibus era um bastardo que não perdoou nem 2 centavos a menos do que o estabelecido. Eu vi você lutar. Foi ótimo, exclamou emocionado o menino que via esse homem como um deus. Era a primeira vez que via alguém realmente lutar e isso era mais que suficiente para ele, vê-lo como a pessoa mais incrível que já conhecera na vida. Sim, obrigado, ele agradeceu com uma cara de beicinho. Onde diabos estava aquele maldito ônibus? Ele pensou impacientemente para que ela viesse e o levasse para casa. Ele tinha uma esposa e um filho que ele queria ver. Com o dinheiro daquela luta, eles teriam um teto sobre suas cabeças por mais alguns meses. Oi, Ian! Tanto o lutador quanto o menino se viraram para ver um grupo de pessoas. Todos pareciam sujeitos da rua por causa daquela maneira de se vestir e quem os conduzia parecia ameaçador com aquele taco de beisebol de metal. Merda! Ian tentou primeiro correr, mas não foi muito longe considerando quão ferido estava. Seus perseguidores o agarraram pela jaqueta e acabaram jogando-o em um beco. O lutador não hesitou em quebrar seu troféu contra a cabeça de um dos vagabundos mais próximos, quebrando seu troféu e também a cabeça do cara que acabou caindo de golpe seco no chão. Dando uma volta, ele evitou que uma lixeira fosse atirada nele, e pegando um tijolo do chão, jogou na cara de quem jogou a lixeira, ficando com o nariz e alguns dentes quebrados. O terceiro tentou acertá-lo em combate corpo a corpo,
mas antes que percebesse recebeu uma mão direita que quase lhe arrancou o queixo, aparentemente esquecendo que sua vítima era um bom lutador. Ian ia tentar correr, mas ficou sem fôlego quando foi atingido no centro do estômago pelo líder do grupo, que mergulhou o taco de beisebol em seu estômago. O lutador caiu em um golpe seco rolando em uma bola tentando se recuperar daquele golpe. Não torne isso difícil. Você sabe que nos deve dinheiro, que você superou seus problemas de jogo. Não que isso signifique que suas dívidas desapareçam, ele disse calmamente enquanto descansava o taco na cabeça do lutador. Apertando seu aperto feito, ele geme de dor. Seja grato. Poderíamos ter ido cobrar o que você nos deve à sua esposa, fazendo um acordo que nos beneficiaria. Não toque nela. Ele não conseguiu nem cumprir sua ameaça quando recebeu um forte golpe na cabeça que o nocauteou. Tire tudo desse lixo e então daremos o golpe final. Ouve. Antes que seus capangas pudessem tocar o homem caído, eles ouviram uma voz vindo do beco. Havia um menino de 8 anos. Você está no lugar errado, pirralho. Rosnou o líder, que apontou o bastão para o pirralho, que teve a coragem de entrar no beco com toda a calma do mundo. Quero ele morto, ele viu demais. Sim, chefe. Os 3 membros restantes da gangue se aproximaram do menino, pensando em várias maneiras de matá-lo: agarrá-lo pelo pescoço e quebrá-lo, esmagar sua cabeça contra a parede, enforcá-lo até sufocar. Várias possibilidades, mesmo destino. Últimas palavras, menino. O primeiro a tocar o ombro do menino tinha a intenção de acabar com ele, mas a única coisa que conseguiu foi que seu pulso foi levado. Asterisco, rachadura, asterisco. Todos no beco estremeceram quando ouviram o estalo de pulso de um de seus parceiros, que assistiu incrédulo quando sua mão virou para o outro lado. Acho que vai acontecer comigo, pensou o menino, que só queria segurar o pulso dela e dizer algo legal, mas aparentemente usou mais força do que deveria. Monstro! Aquele com o pulso quebrado pegou uma garrafa do chão e a esmagou na cabeça do menino. Oi! Isso machucou. O loirinho se lembrou do que viu no torneio e pulou para desferir um chute circular que acabou mandando o cara para fora do beco. Lende, o menino derrapou e girou pelo chão para chutar os pés dos outros 2 sujeitos e derrubou-os. Agarrando seus pés, ele os levantou usando toda a sua força para jogá-los contra a parede, confiante de que iria para o líder. E quando ele olhou para cima, tudo o que viu foi o morcego batendo direto em seu rosto. O barulho foi chocante. O corpo do menino voou alguns metros até cair pesadamente no chão. O líder da gangue se deu ao trabalho de observar para ter certeza de que aquele garoto não iria se levantar, seja lá o que for. Aquele balanço com seu bastão quebraria até uma parede de tijolos e o atingiria bem na cabeça. Talvez ele tenha feito algo de bom no mundo. Ang! O cara com o taco de beisebol começou a suar frio quando viu o menino se levantar, com uma linha de sangue escorrendo pela testa. Seu olhar estava embaçado e ele ficou parado por alguns segundos até que finalmente sorriu. É impossível. Praguejando, ele se lançou novamente para acertá-lo com o bastão, mas o garoto apenas deu um passo para o lado evitando aquele golpe. Essa postura. As campainhas de alarme na cabeça do gangster dispararam quando ele viu o pirralho assumir a mesma postura de boxe de Ian. Ele não conseguiu nem se defender quando recebeu uma mão direita que acabou quebrando o maxilar. O menino ficou olhando a bagunça. Não tinha matado ninguém, ainda podia ouvi-los reclamar. Isso foi ótimo. Ele murmurou para si mesmo. Ele tinha acabado de lutar e vencer. Foi incrível. Ele se sentia o rei do mundo. Embora aquela pancada final na cabeça lhe tivesse dado dor de cabeça, uma dor de cabeça que estava trazendo à tona imagens estranhas, que ele não sabia o que significavam. O menino não conseguia parar para pensar no que estava vendo. Ouvia o barulho das sirenes, sem pensar que saiu correndo de lá. Não precisava ter problemas com a lei, pois onde quer que você veja isso, parecia muito mal. No entanto, ela revirou os olhos quando notou Ian deitado no chão. A verdade é que ele perdeu muita admiração quando foi derrotado tão facilmente por esses caras. Mas bem, o ponto de admirar alguém é ser como ele e superá-lo um dia, e como ele o superou. Ele não se via na obrigação de ajudá-lo, certo? Malditos dilemas morais. Eu tinha apenas 8 anos. No final, o menino correu pelas ruas, com o lutador nas costas, levando-o ao hospital mais próximo, e deixando a polícia cuidar daqueles membros da gangue que também precisariam de atenção. Uma vez que ele estava longe o suficiente de toda aquela bagunça, ele parou. Merda, estou muito longe do orfanato. Pensou com aborrecimento. Só aborrecimento. Não via sentido em voltar, jamais seria adotado.
Todos o consideravam um menino problemático e estranho. Ele sempre se sentiu deslocado em orfanatos, era como se algo nele lhe dissesse que não eram bons lugares. A verdade. Eu não tinha amigos no orfanato. Ele não tinha pais possíveis que o adotariam. Ele não tinha nada além de uma sede de batalha. Ele sabia disso hoje à noite, nunca se sentiu tão vivo, como quando enfrentou aqueles caras e ajudou o lutador. Lutar e ajudar as pessoas? Como um super-homem? Isso, ele não sabia dizer se gostava. Ele não achava que poderia ser um herói. Só queria. Que queria? Uma pergunta difícil para uma criança. Deus me deu um sinal. No final, ela ficou desesperada para fazer o que as freiras faziam no orfanato quando havia problemas, pedir ajuda de cima. E surpresa, não funcionou. Pelo menos parecia. Você quer lutar? Você quer mostrar o quão forte você é? Rival com o salvador do mundo MST Satã. Se. Parece que o acima se ouvir o seu pedido. O menino olhava com toda a atenção para a loja de eletrônicos cheia de televisores que mostravam o campeão mundial diante das câmeras. Ele parecia forte, enorme com cabelo afro e bigode farto. Você é o homem mais forte do mundo? Uau! Em sua inocência o menino olhou com adoração para o homem. Talvez ele tivesse a resposta que precisava, poderia lhe dar uma boa luta. Talvez até ser seu professor. Torneio de artes marciais. Inscreva-se se você acha que tem o que é preciso para ser o melhor do mundo. Seja o novo campeão. O novo campeão. Não peço nada com esperança. Ser campeão é ser amado, querido, amigo, dinheiro. Até um casal pode querer adotá-lo. Ter paz. Ele olhou para a data do famoso torneio. 8 meses. Ele tinha que se preparar, se preparar. Sua vida ia mudar. Prepare-se, mundo. Uzumaki Naruto entra em ação. Correndo como um louco, o menino se perdeu nas ruas escuras deixando para trás a pequena cidade em que cresceu. Uma nova aventura o esperava. XXXX. Obviamente está mais do que claro que Kid Buu reencarnou como Naruto, o que já é uma vantagem muito injusta sobre o resto, embora nem tanto, já que me parece que esse é o nível de poder dele. Naruto, 8 anos 34. Um poder acima do normal, mas muito, 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 muito distante dos guerreiros Z.